E olhando essas moedas aqui, aí eu fiquei pensando, tempo atrás aí, em 2009, eu tava no Ceará com a família. Eu tinha uma família lá, tinha uma mulher e 3 filhos. E meu filho mais novo, hoje ele tem 20, acho que ele tem 22 anos, 21 anos, mora em São Paulo. Ele me pediu R$ 1 para comprar um pão. Eu não tinha R$ 1. Ele me acordou, ele dormia em cima da minha barriga. No tempo, ele acho que ele tinha 5, 6 anos por aí, eu acho. Faz tanto tempo que eu não lembro. Ele pediu R$ 1 para comprar um pão. Eu não tinha R$ 1 para dar ao menino. Eu chorei muito. Fiquei muito revoltado em ter R$ 1 para dar um pão. Aí o que acontece? Eu chamo a mãe deles pra gente ir pro Rio de Janeiro. Ela falou que não queria sair de perto da família dela. Pai dela e a madrasta dela. E eu falei pra ela, ó, pois eu vou embora. Aqui no Ceará eu só volto se for com alguma coisa. Sem nada eu não volto mais não. E fica por aí. Os meninos precisavam, eu vou ajudar a criar os meninos. E ajudei nela conforme eu ia podendo. E as coisas foi piorando pro meu lado. E eu fiquei muito revoltado porque ela não quis vir pra cá, morar comigo aqui no Rio. E eu gostava muito das crianças. E aí eu caí na bebida. Eu já usava uma cocaína, mas não era tanto, não era viciado. Eu sabia usar, eu controlava. Aí desse tempo pra frente, eu me viciei nas drogas. Fiquei muito revoltado, muito brigão. Brigava por nada, não parava emprego nenhum. Até que chegou um ponto de eu perder o emprego, perder tudo. E queria voltar para casa da minha mãe. A pessoa nunca deve confiar em família. Eu confiava na minha mãe, que tinha casa lá onde eu morava, então pra mim tava tranquilo. Aí quando eu perdi o emprego, que eu liguei pra minha mãe que eu ia pra lá, minha mãe falou, pode vir meu filho, pode vir. Aí a outra irmã minha vai e liga pra mim no mesmo dia e fala assim, ó, não vem não, que aqui tá uma confusão. A outra minha irmã não quer deixar tu morar na casa da minha mãe, e fez a casa da minha mãe, a minha mãe fez a cabeça da minha mãe, e a minha mãe falou que se tu vier morar pro Ceará, ela sai de casa. Vai morar na casa alugada e vai deixar tu na casa. E eu liguei pra minha mãe de novo, né? Perguntei pra ela, que história é essa, mãe? Aí ela já veio com outras conversas. Veio falar pra mim que eu não tinha nada lá no Ceará, não tinha casa nenhuma, que a casa que tinha feito era meu pai, junto com ela, nos aposentos deles. E eu não tinha botado nenhuma telha na casa, então eu não tinha nada lá. E eu não fosse pra lá não. Ficasse aqui mesmo. Que não tinha eu como filho não. Só porque ela falou aquilo ali, da boca pra fora. Que a minha mãe é uma mãezona. Eu sou abençoado por ela. Eu acredito que eu sou o que eu sou hoje. As orações que ela faz por mim. Minha mãezinha é uma mulher guerreira, sofredora. Sofreu muito na vida para criar os filhinhos dela. Tá velhinha. Mas ama minha mãe. E a minha irmã que virou a cabeça dela. Também gosta da minha irmã. Minha irmã aqui no Rio me apoiou muito. Cheguei a morar na casa dela 2 vezes. Só porque eu não queria nada com a vida, né? E ela viu que eu não queria nada, ela mandava eu sair fora. Eu saía, ia pra rua. E nessa fiquei muitos anos. De 2006 até 2016 só foi sofrimento. A minha vida começou a mudar depois de 2016, desses castigos que a minha mãe me deu. Mandou me virar. Te vira. Não vem pra cá não. Só tem uma coisa que ela falou. O mesmo Deus que tá aqui é o mesmo Deus que tá aí. E nessa eu fiquei. Fiquei na rua, acho que umas 2 semanas. E tem uns caras que são. Eu tenho eles como irmão. Ex-cunhado meu. O João e o Luiz. Eles me levaram pra casa deles. Eu morava no quartinho lá, dormia no meio deles lá. O quarto era tão pequeno que quando se virava,
um ficava por cima do outro. Só cabia os dois. Eles me botaram lá. Eu fiquei 20 dias com eles lá. E arrumou um emprego. Nessa que eu arrumou um emprego, eu comecei a trabalhar. Mas ainda tendo recaída. Usando droga, bebendo. Eu chorava. Quando eu bebia, eu usava droga. Cheguei as 2 vezes pensar em me enforcar e morrer. Aí quando foi um dia, eu passei de frente à Igreja Universal. E lá recebi a libertação. Acredite quem quiser. Mas fui liberto na Igreja Universal. O pastor estava falando que ninguém nasceu para ser pobre. Que ninguém nasceu para sofrer. A pessoa sofria porque queria. A pessoa vivia nas drogas porque queria. É só ter força de vontade e atitude. Que a pessoa podia muito bem seguir outro caminho. Eu parei um pouquinho e fiquei escutando aquelas mensagens. E dei mais um passo para frente. E dei mais passo para frente. Aí quando foi um dia, eu sentei no último banco, cheio de vergonha, e escutei aquela mensagem do pastor falando: você aí que está viciado nas drogas, está perdido na bebida, está morando na rua, está desempregado, você está porque você quer. Você pode muito bem dar a volta por cima. E aquelas palavras eu tomei para mim. Eu parei e fiquei pensando. E o pastor falando: eu sei que aqui tem gente que está sofrendo, está na rua, está passando fome. Eu tinha 2 dias que eu tinha comida. Aí de lá eu saí e fui direto pro meu trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu dobrei o joelho no chão e pedi perdão para Deus. As coisas erradas que eu fazia, as mágoas que eu tinha no coração, as minhas revoltas que eu tinha com o povo. Que Deus tirasse tudo aquilo de mim. E tirasse as bebidas, tirasse as drogas, tirasse tudo de ruim. Pois vocês acreditam que daquele dia para frente a minha vida mudou? Hoje eu trabalho com cachaça, vendendo cerveja, vendendo tudo. Os caras usam droga na minha frente, fumam maconha, cheira cocaína. E eu não tenho vontade de nada, de nada, de nada. Eu era muito mulherento. Não parava com mulher. Hoje eu nem ligo mais se tem mulher ou não tenho. Se a mulher me quiser bem, se não quiser, amém. Eu vou viver a mesma vida. Então, eu fui transformado. Fui transformado através de uma palavra. Te vira. Isso que falaram pra mim. E eu me virei. Graças a Deus que na hora que eu me virei, Deus me abraçou. E até hoje. Só vitória pra mim. Então você aí que confia nos outros, confia em mãe, irmão, ou mesmo em marido, ou mesmo em mulher, não confia em ninguém não. Passe a confiar em Deus. Se entregue para Deus. Que a Sofia anda. Hoje tem aqui uns 600 ou 800 de moeda aqui, ó. Tudo de R$ 1 aqui, ó. Tem os meus reloginhos, ó. Eu não consegui comprar nenhum relógio. Tem os meus reloginhos que quiser usar. Entendeu? Não é bonzão não, mas pra quem não tinha nada, isso aqui é riqueza. Entendeu? Tem meus reloginhos. Coisinha que eu sempre gostei. Tem mais lá no bar. Tem meus cordãozinhos de prata que eu gosto de usar. Entendeu? Vive em paz, dorme bem, como bem. E graças a Deus que Deus me deu essa bênção. E peço para Deus sempre me livrar da tentação, me livrar da maldade, livrar de mal amizade. E é isso aí. E para aquelas pessoas que eu fiz algum mal, que eu não tô longe, e alguma pessoa aí lembrar de mim, querer fazer uma maldade comigo, ao mal que eu fiz a pessoa, eu te peço perdão, cara. Tu me perdoe, que eu não sabia o que era a vida. Hoje eu sei. A pessoa veio pedir perdão. Então peço que você aí que tem alguma mágoa de mim, que eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém. Hoje a minha vida hoje é um livro aberto. Entra onde eu quero, vou onde eu quero, faço o que eu quero. E meu coração tá limpo, minha mente tá limpa. Eu tenho consciência de tudo que estou fazendo. Então se alguma pessoa tiver mágoa de mim por aí por onde eu andei, me perdoe. E vive em paz, igual eu estou vivendo. Que Deus abençoe a vida sua, assim como Ele abençoa a minha. E esquecer que a pessoa guardar a mágoa no coração não adianta nada. Só vai piorar as coisas. Então eu peço perdão.
essa pessoa que tiver mágoa de mim me perdoe. E tudo certo, tá bom? Que eu sou sincero, eu não tenho mágoa de ninguém, tenho raiva de ninguém. E outra, não tem por que eu ter raiva de ninguém, porque eu sou uma pessoa que vive do meu trabalho, vive às minhas custas, não vivo à custa de ninguém. Então não tem por que eu ter raiva de ninguém. Tchau, um abraço para todos e uma boa semana.